Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu lar nesta noite. Que esses dias sejam dias em que o Senhor traga refrigério à sua alma, sabendo que Ele tem o controle de tudo. Ele nunca perdeu o controle. Deus não se ausenta do seu trono. A vontade dele está sendo estabelecida de qualquer forma. Se as Escrituras diziam que esses tempos chegariam, então nós estamos vivendo nele. Mas a mesma Escritura nos garante um caminho de volta ao Pai. E é nesta noite que Deus nos chama, através da sua palavra, para voltarmos pelo novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, e te bendizer por todas essas pessoas, Senhor, meu Deus, que estão chegando agora, estão se conectando conosco, para ouvir a Tua palavra, para dedicar aquele tempo, Senhor, meu Deus, com o Senhor, para cultuar o Teu santo nome. Pai, que cada lar, Senhor, meu Deus, seja um lugar de altar, de adoração ao Senhor. Pai, que não seja somente nós aqui, mas as pessoas nas suas casas, Senhor, meu Deus, tenham iniciativa de abrir o seu coração e deixar o Rei da Glória entrar. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que a Tua graça seja com todos. Aqueles que estão nos hospitais, Senhor, meu Deus, põe a Tua mão, estende, Senhor, meu Deus, com cura. Vai resgatando, Senhor, meu Deus, os perdidos. Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, meu Deus, por cada lar, cada família, cada casa, Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa habitar, que o Espírito Santo possa convencer. Pai, nós pedimos aqui, Senhor meu Deus, pelo nosso município de Barra de São Miguel, que a Tua mão esteja sobre este lugar, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, venha cortando toda ação do maligno contra este lugar. Estabelece aqui o Teu reino, um reino de glória, um reino de adoração, Senhor Jesus. Um reino, Senhor meu Deus, onde as pessoas proclamam o Teu nome e bendizem o Senhor para sempre. Nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor esteja com cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos
Senhor, você já é o templo, mas o ambiente pode ficar propício na adoração ao Senhor. Pode ficar do jeito que agrada a Ele, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então você cante a Ele. Cante a Ele. Eu reino é sempre eterno, na misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, é a tua igreja que adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, a de misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, e a tua igreja te adora. Tua igreja te adora. E a tua igreja te adora. E a tua igreja te adora. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor. Mais uma noite estamos aqui, mais um momento em que adoramos ao Senhor, que agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, de estarmos juntos com todos os irmãos, glorificando, adorando ao Senhor. Eu quero ver com os irmãos que estão aqui conectados pelo YouTube, se está tudo ok, por favor, dá um sinal para a gente. No último culto a gente teve uns problemas técnicos com relação ao YouTube, então se os irmãos puderem avisar se está tudo ok, e a gente fez umas modificações aqui e ainda não sabe se está tudo funcionando. Mas, para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui. Quero agradecer a Deus pela vida de todos que se conectam conosco hoje, né? Irmã Miriam, irmão Manuel, a todos que estão aqui, ao Tiago, glória a Deus, pastor Claudinei, tantas pessoas que estão aqui conectados conosco nessa noite, que o nome do Senhor ele possa ser engrandecido, e você saiba que o que você faz ao estar nesse momento, juntamente conosco, adorando a Deus, essa atitude é tida por Deus como adoração. Porque Ele mesmo diz que é por isso, porque Ele recebe a adoração do seu povo que está reunido. E nós estamos reunidos aqui, nesse momento. Por isso que a gente faz essa transmissão ao vivo, por isso que nós desejamos que você aí na sua casa tenha a oportunidade de estar conectado conosco e estar participando desse culto. Então, por favor, participe, comente. Nós estaremos lendo os comentários que forem feitos aqui. E o importante, o mais importante, Deus ele está recebendo a sua adoração, Ele está recebendo o seu louvor, e Ele é poderoso em todas as causas que nós temos apresentado ao Senhor. Ele é poderoso para agir, Ele é poderoso para fazer. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 21, e nós vamos ler Lucas 21, versículo 10. Os irmãos que estão aqui, está aqui a Milena, o Áquila, o Edgar, a Tina, a Denise, a pastora Valda. Estão avisando aqui que o YouTube não está aparecendo, é isso mesmo? Então a gente está somente por enquanto com o Instagram. Vamos ver aqui para a gente estar transmitindo pelo YouTube também. Porque tem vários irmãos que se conectam conosco através do YouTube. Então é importante que a gente esteja fazendo essa transmissão. A gente teve alguns problemas técnicos com relação aos programas, houve uma atualização aqui nos programas, e por causa disso a gente estava sem pegar o YouTube, ele estava pegando com retardo, né? Estava pegando num tempo, a voz chegava num tempo, o vídeo chegava em outro, mas enquanto está resolvendo aqui, a gente está reiniciando, a gente já vai lendo a palavra do Senhor. A gente vai ler aqui em Lucas 10, ou melhor, Lucas 21, versículo 10.
É o próprio Senhor Jesus quem está falando aqui. E Jesus ele fala o seguinte: então disse-lhe, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Versículo 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. A gente vai ler só até aqui por enquanto, porque nós estávamos justamente no início desse culto, a pastora estava falando a respeito dos dias que nós estamos vivendo. E nesses dias nós temos vivido o cumprimento da palavra do Senhor. Nós temos vivido, ele quando alerta aqui, a Tamires está pedindo aqui, apareceu, Tamires, ore por mim. Tamires, por favor, se tiver tudo ok aí, estiver funcionando para você, você avisa aqui para mim, orem por mim e por meu filho. A Tamires está falando aqui. Nós estaremos sim orando. Então, aqui, Jesus, as pessoas que estavam à volta perguntam ao Senhor se aquele momento era de fato os últimos dias. E Jesus, em resposta, ele fala que antes de que houvessem de fato os últimos dias, haveriam tempos difíceis, o qual Jesus ele fala a respeito desses tempos como o princípio das dores. E ele diz que antes do fim haveriam esses sinais que são ditos aqui. Levantar-se-iam nação contra nação. Nós estamos em Lucas 21:10. Ele diz, levantar-se-iam nação contra nação e reino contra reino. Ele fala também sinais na terra, terremotos. Ele fala sinais também na sociedade. Ele fala de fomes também. Então, além disso, ele fala de um sinal que hoje está em muita evidência, que é a questão que ele está dito aqui. Nós estamos no versículo 11 e ele fala da pestilência. E a pestilência que ele diz aqui é justamente o que a gente tem, infelizmente, em toda a sociedade, em todos os países, isso a nível mundial. Nós estamos vendo esse sofrimento vindo sobre todas as nações e já desde o início do ano que nós temos sentido isso, apesar de que são coisas que têm surgido desde o ano passado, mas aqui no Brasil nós temos visto desde o início do ano, desde o mês de abril. E isso daí, a nível mundial, nós não podemos atribuir a outra coisa, senão ao que está aqui nas Escrituras. Porque o que Jesus está falando aqui são sinais que iriam não somente em locais, não somente em lugares, mas estariam espalhados em toda a terra. E nós toda a sociedade humana, todos os homens, viveriam esses sinais, veriam essas coisas acontecendo. E é justamente o que está acontecendo conosco. Nós estamos vendo isso. Mas por que acontece esse tipo de coisa? Por que esses sinais aparecem? Será que é Deus quem faz essas coisas? Nós sabemos que a sociedade, ela, desde o Éden, ela tem vivido, desde a queda do homem, do primeiro ser humano, ela tem vivido e deixado Deus em segundo plano. Tem vivido o homem, o ser humano, ele tem vivido a sua vida como que não existisse Deus. E isso atrai para a sociedade, atrai para o ser humano várias coisas, várias consequências. Nós temos falado sempre que na nossa vida, e a gente vê isso acontecendo no dia a dia, que tudo que a gente faz acaba voltando. Eu estou aqui tentando resolver, por isso que de vez em quando eu tiro os olhos aqui, que a gente está aqui tentando resolver a questão do YouTube, da transmissão. Então, por esse motivo que às vezes eu olho aqui para outro lugar para tentar conectar. Não, aqui fica a tela preta mesmo, mas a imagem está aparecendo aqui. Não está preta não, parou. Está escrito fechou o aplicativo. Mas é outro aplicativo que está aqui, fechou. É o
Google One apresenta. Eu estou vendo aqui na imagem, tá ok aqui esse aplicativo da câmera, porque os irmãos aqui estão tentando ajudar para a gente restabelecer o sinal. Mas esses sinais que acontecem na Terra, a gente sabe que essa questão de fomes não é de hoje que acontece. Essa questão de terremotos não é de hoje que acontece. Mas o que Jesus está falando não é disso. O que Jesus está falando aqui é justamente que esses sinais, eles se multiplicariam. E não só se multiplicariam, mas eles seriam vistos em toda a terra. Nós teríamos a visão desses sinais. Nós teríamos em toda a terra, em todos os lugares, seria público, seria notório a todos esses sinais. Então, por esse motivo, é que nós cremos que esse cumprimento da palavra do Senhor, ele está sendo realizado nos nossos dias. Nós temos ouvido falar do Senhor Jesus, a respeito dele. Tá difícil aqui para a gente restabelecer o YouTube, viu? A gente está aqui, tem várias pessoas que estão conectadas aqui pelo Instagram. Tem a Magal que está aqui o Tiago também, Tainá, o Davi. Tem várias pessoas que estão conectadas aqui com a gente pelo Instagram. Agora, pelo YouTube, ele não está visualizando aqui de jeito nenhum. Só a graça de Cristo. Mas não há problema, a gente continua aqui pelo Instagram. E os irmãos, por favor, que tiverem no YouTube, que tiverem no Instagram, e próximo a você alguém que esteja no YouTube, você pode colocar aí no grupo da igreja, para que as pessoas tenham a oportunidade de ver pelo Instagram, para a gente poder estar acompanhando todo mundo a palavra do Senhor. Nós todos sabemos quem é Jesus. Ouvimos quem é Jesus. E ouvimos que Jesus é o Cordeiro de Deus. E o objetivo que Deus, dele mandar Jesus, que é justamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E muitas vezes nós ouvimos isso, e a sociedade ouve isso, mas não sabe o que isso significa. Não sabe por que é dado esse título de Cordeiro de Deus a Jesus. Não sabe por que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas, elas não entendem. Elas ouvem isso, mas elas não conseguem entender qual o motivo. E existem várias representações na Bíblia dessa questão do Cordeiro. Mas uma delas, talvez a principal e mais marcante, é uma que se encontra em Êxodo. Êxodo, no capítulo 12. Eu quero convidar você para ir juntamente comigo no livro de Êxodo, no capítulo 12. Para a gente estar vendo o que é que fala. Isso daqui é um dos momentos mais importantes da nossa história. Êxodo, no capítulo 12, a gente vai ler a partir do versículo 1. E diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Esse mesmo mês vos será o princípio dos meses. Esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas ou de pessoas, para comer. Cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O que é que ele está dizendo aqui? A gente vai fazer uma pausa. Esse momento aqui é um momento decisivo do povo de Israel. E é um momento em que o povo estava saindo da terra do Egito. Só que aqui era o último instante. Aqui era o último momento para que o povo pudesse ser liberto. Estavam vindo, já tinham passado 9 pragas. A gente falou a respeito de pragas, de pestilências, segundo a gente leu aqui em Lucas. Mas aqui no Egito,
haviam passado 9 pragas. E estaria para acontecer a última. Em todas as 9, o faraó ele não permitiu que o povo fosse para o lugar onde Deus escolheu para que o povo fosse. E agora Deus ele mandava que o povo tivesse uma atitude. Ele mandava que o povo escolhesse no meio dos seus rebanhos um cordeiro. E ele diz um cordeiro de 1 ano. Esse cordeiro ele seria separado para ser oferecido a Deus. E aqui tem a ver esse cordeiro com o livramento dessa pestilência que estava para se abater. Nós vamos falar aqui, eu vou ler mais uma vez, no versículo 4 ele diz assim: mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O que é que ele está falando? Que esse cordeiro ele seria suficiente para todas as famílias. Que nenhuma família deveria ficar sem essa participação. Pelo menos daqueles que iriam sair, daqueles que iriam ser libertos. Todos eles deveriam participar dessa atitude. E a gente vê que muitas vezes a gente tem na nossa vida situações em que a gente quer sair, em que as situações são adversas, as situações são ruins, e a gente diz: Deus, me tira dessa situação. Era muito mais do que isso. A situação que eles viviam ali no Egito era uma situação de escravidão. E era uma situação onde eles chegaram ali, mas chegaram naquele lugar não como escravos. Eles chegaram naquele lugar como livres. Eles chegaram na época onde houve fome em toda a terra, houve um período de fome, e aí Deus deu um sonho anteriormente a José, e somente a terra do Egito tinha fartura, porque somente a terra do Egito teve a oportunidade durante 7 anos de guardar mantimentos. Então ninguém guardou, ninguém poupou, ninguém se preparou. E às vezes as coisas acontecem conosco dessa forma. Às vezes o mal vem e a gente não está preparado. Quem imaginava no ano passado, no ano de 2019, que a gente estaria nesse ano passando pelos desafios que estamos? Que a gente estaria nesse ano até mesmo sendo privados de coisas que são da própria humanidade, do próprio ser humano. Nós temos a alegria em abraçar, nós temos a alegria em estar juntos, nós temos a alegria em até mesmo, você que é cristão, você poder se reunir com seus irmãos, ter momentos de comunhão, se reunir com seus familiares. Tantas famílias, elas foram surpreendidas com o que nós estamos passando e não tem condição dos familiares, pessoas com comorbidades, idade mais avançada, que tem se privado do convívio dos seus familiares por conta dessa pandemia, e quem poderia estar se preparando para o mal? Quem poderia estar se preparando? A gente vê que apesar do Egito ele sempre ser colocado como um local ruim, naquele momento era sim um local ruim, porque era o local onde o povo estava preso. Mas o Egito teve fartura, por quê? Porque Deus revelou através de José, que estava lá no Egito, que haveria um momento, 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Se não fosse Deus para revelar, o Egito ele não teria mantimento. Então, isso trazendo para nós e trazendo para os nossos dias, nós precisamos andar conforme a revelação de Deus. Precisamos estar perto dele. Nós estamos muitas vezes distantes, você na sua casa, onde você está agora, nós sem a oportunidade de estarmos juntos de fato, mas naquilo que nós podemos estar juntos, nós não podemos abandonar isso, porque Deus, ele fala através do seu povo, ele fala através da sua palavra, e nós precisamos estar principalmente juntos de Deus. E quando nós temos um momento como esse, de estarmos agora reunidos em comunhão, estamos participando desse cordeiro. Aqui diz, no versículo 4, que todas as famílias
E diz que se por acaso a família fosse pequena, essa família deveria repartir com o outro. Se houvesse uma família que fosse pequena, que não tivesse condições de sozinha estar participando, mas ela teria como participar se agregando a outras famílias. Hoje nós estamos aqui nesse lugar. Estamos participando da presença do Senhor Jesus. Estamos participando da palavra do Senhor Jesus. E nós não podemos desperdiçar esse momento. Agora mesmo nós estamos enfrentando um problema aqui da CCTV, da nossa transmissão para o YouTube. Não foi um problema do qual nós pudéssemos nos programar. E agora a gente está transmitindo só pelo Instagram. Depois eu vou postar esse culto no YouTube posteriormente. Mas os irmãos que se conectam pelo YouTube não estão podendo se conectar. E a vida é assim mesmo. Tem coisas que acontecem que nós dependemos de Deus e do recurso que Deus nos dá, mas nós, por nós mesmos, não temos como saber, não temos como conhecer. E por esse motivo, nós precisamos estar unidos com Deus e participar. E não somente nós absorvermos que aqui está falando da família que deveria separar o 10º mês aquele cordeiro de 1 ano de idade, mas deveria repartir com o seu próximo. E no versículo 5 diz assim, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Nós temos aqui, na figura desse cordeiro, o próprio Senhor Jesus. Aqui fala das suas características, sem mancha, sem mácula. Nós falamos que esse cordeiro, ele deveria ser separado ao 10º dia, mas ele só seria sacrificado ao 14º dia, ao entardecer. Por quê? Porque entre o 10º dia e o 14º, esse cordeiro ele ficaria à vista de todos. Esse cordeiro ele seria visto pelas pessoas, se de fato era sem mácula, se de fato era sem mancha, se de fato as pessoas viam nele a verdade. E na palavra do Senhor fala a respeito do Senhor Jesus, que os homens viam nele a verdade e viam ele manifestando as obras do seu Pai. Isso fala a respeito da obra de Jesus, porque Jesus poderia simplesmente ele ter vindo aqui à terra, não ter se manifestado publicamente e ter morrido pelos pecados, mas não, ele disse quem ele era, ele entregou a sua mensagem, ele se expôs publicamente, e a Bíblia diz que em tudo ele foi provado. Assim como aquele cordeiro lá no passado, lá na terra do Egito, do 10º ao 14º dia, ele era provado. As pessoas poderiam ver, não, ele é perfeito, ele é sem mancha. Isso também tem referência à nossa vida, porque às vezes a gente passa por momentos de prova. E nesses últimos tempos, a sociedade humana ela tem passado por momentos de prova. E a Bíblia fala que antes de chegar ao fim, haveria um momento decisivo. Um momento onde nós teríamos que tomar uma postura. Até é um texto citado, que a Bíblia diz assim, quem é puro, purifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Isso está lá em Apocalipse, eu não vou ler agora por causa do tempo. Mas essa palavra fala justamente desse momento decisivo, onde as pessoas olham para si, olham para a sua vida, refletem a nossa pequenez como seres humanos, refletem que diante de um problema como esse, ninguém sabe. Por mais ciência que o homem tenha desenvolvido até aqui, ninguém sabe como se proteger, ninguém sabe como se livrar, ninguém tem ciência e não foi dado ao homem revelação, e por isso é que o homem não tem como se livrar. Lá no Egito foi dado ao povo do Egito, e por isso eles fizeram reserva, eles fizeram estoque, mas nesse momento que a sociedade hoje vive, ninguém sabia, todos foram apanhados de surpresa. Mas por que isso? Para que todos nós pudéssemos ver que o caminho que a sociedade tem seguido, ele tem se distanciado de Deus. Nós vemos hoje os homens pensando muito mais em si mesmos,
E por isso nós estamos aqui em comunidade. Por isso que nós, que somos cristãos, nós temos que romper isso. Até mesmo esse problema de nós podermos nos comunicar. Nós precisamos estar em comunhão uns com os outros, mesmo nesses dias. Eu não estou dizendo para que a gente possa estar adotando posturas contrárias ao distanciamento, porque de fato é necessário. Mas que nós precisamos estar unidos em oração. Precisamos estar unidos buscando a palavra. Precisamos, esse não é tempo mais da gente estar correndo como a gente vinha antes, buscando somente coisas aqui da terra. Porque muitas pessoas que iniciaram esse ano não tiveram a oportunidade de terminar. Muitas pessoas que iniciaram esse ano foram surpreendidas por essa doença, infelizmente, e nós sentimos dor por isso, e tenha certeza que Deus, não é desejo de Deus que o mundo passe por esse sofrimento, mas acontece que Jesus está dizendo aqui que os sinais do tempo do fim seriam justamente esses sofrimentos, que como uma colheita, como aquelas pessoas que semeiam uma semente, não podem, você semeia jaca, você não vai colher banana, não vai colher manga. O que o ser humano semeia, isso ele colhe. Por que é que a gente está sofrendo? Porque o ser humano adotou posturas, comeu, a gente sabe da história, tudo indica, que lá na China comeram lá, não sei se um pangolim, se um morcego, ainda se discute essa origem, mas não foi algo que Deus fez. Foi algo que o ser humano fez. E que veio se alastrando, esse vírus sofreu mutação, veio se alastrando e atingiu toda a sociedade. Mas existe um vírus muito mais destruidor. Existe uma doença muito mais destruidora. Porque na época de Jesus já existia uma doença chamada lepra. Era uma doença que era transmissível, que não tinha cura, e quem pegava era diferente, era pior do que essa de hoje. Porque quem pegava já estava condenado ali, já não tinha cura e ia morrer de fato. E era uma doença altamente contagiosa. E Jesus ele diz, existe algo mais contagioso do que essa lepra, do que essas doenças, essas coisas que acontecem, que é o pecado. E isso nos afasta do Senhor. E é justamente por causa do pecado, com o remédio ao pecado, que surge agora o Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro, ele vem para restituir, ele vem para restabelecer, ele vem para restabelecer a comunhão. Veja, Jesus, ele disse que vem nos buscar para estarmos juntos, e juntos com ele para sempre. A ideia de Jesus não é de ficarmos separados. Nós somos feitos para estarmos juntos. Nós fomos feitos para estarmos unidos. Estarmos em unidade, em comunhão. Por esse motivo, não aceite as propostas do adversário. Tem coisas que hoje tentam nos colocar separados dos nossos irmãos. Coisas no nosso coração. Às vezes na nossa família, no nosso dia a dia. Coisas que surgem tentando separar a paz de filhos, filhos de pais, tentando colocar obstáculos na sua comunhão com Deus, porque a gente fica com o coração pesado diante de coisas que acontecem conosco, e a gente já não quer mais orar, não quer mais louvar, não quer mais cantar, não quer mais adorar por causa dos problemas. São coisas que tentam nos sufocar, mas a gente vê pelos tempos que estamos vivendo que não é mais momento para isso. É momento agora de nos achegarmos ao Senhor. Esse era o momento que estavam vivendo ali no Egito o povo de Deus. O povo de Deus estava escravizado. Eles não estavam numa situação confortável. Eles estavam já aqui escravizados e presos lá no Egito. E existia uma promessa de Deus. Uma promessa de libertação. E ele diz, essa libertação, existia uma última praga que ia acontecer, que era a praga da morte dos primogênitos. Mas o povo de Deus ele precisava tomar uma posição, tomar uma postura, que é justamente esse que nós estamos lendo aqui em Êxodo capítulo 12. O povo deveria separar um cordeiro, deveria ser sem mácula, deveria ser sem mancha, e separar o 10º dia. E ao entardecer do 14º dia, o povo iria oferecer esse cordeiro a Deus. E tem mais uma coisa que nós vamos ler agora. Versículo 7. Nós estamos em Êxodo 12. E agora a gente vai para o versículo 7.
Pastor Claudinei está dizendo, mas o bom de tudo que está acontecendo é que vemos a mão de Deus na nossa vida, pois tudo tem provido. Mas o mais importante é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aí sim encontramos a verdadeira felicidade. Amém. Com todas as dificuldades, hoje, Deus ainda tem provido. O povo lá no Egito também passava por dificuldades, sim, mas Deus tinha separado uma terra chamada Terra de Gozen, onde o povo estava lá nessa terra separado. Então as pragas, essas pragas atingiam todos os locais do Egito, mas a terra onde o povo de Deus estava, ela não era atingida. O povo de Deus não sofria, só que essa última praga, da mortandade dos primogênitos, era algo que era em toda a terra. E se o povo de Deus não tomasse uma postura, não fizesse isso que está escrito aqui, eles também seriam atingidos. É por isso, o grande diferencial está aqui. Porque no versículo 7 diz, e tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então o que é que o povo deveria fazer? Aquele cordeiro ele seria preparado para que todos comessem dele. Você lembra hoje? Nós temos essa figura na Santa Ceia, onde nós comemos do corpo do cordeiro. E esse corpo, ele mesmo diz, é ele quem nos traz a cura. É através das suas feridas que nós somos curados. Através do que Jesus sofreu que nós somos sarados. Que o nosso corpo recebe a restauração completa. E olha que essa restauração não é somente de uma doença e enfermidade aqui, mas a restauração daquilo que nós havíamos perdido. Porque o nosso corpo ele não foi criado para morrer. A morte veio como consequência do pecado. Nós fomos criados para viver eternamente. E viver eternamente com Deus. Mas aqui, a atitude que o povo deveria ter não era somente de sacrificar o cordeiro, porque o cordeiro já havia sido morto. O povo separou o cordeiro. Imagine, se ao 10º dia eles pegassem aquele cordeiro, sem mácula, sem mancha, separassem. Ao 14º dia, de tardezinha, como diz aqui, que era o momento em que Deus vinha se encontrar com o homem. Era de tardezinha lá no Éden. Aí Deus estabelece, de tardezinha, vocês vão pegar esse cordeiro e vão prepará-lo. Vão pegar o sangue dele. O cordeiro já está morto. E vão pegar o sangue dele e vão passar nos umbrais e na verga da porta. Se eles pegassem o cordeiro morto, e não passassem sobre a verga da sua porta e sobre os umbrais da sua casa, a morte entraria na casa deles. Somente a morte não entraria na casa em que fosse aspergido o sangue. Por esse motivo, nós vemos hoje, trazendo para os nossos dias, que o Cordeiro morreu. Ele foi oferecido por todos nós. Jesus, ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ser livres do pecado, para que nós pudéssemos restabelecer a nossa comunhão com Deus, para que tudo fosse como era lá no Éden. No entanto, a obra só está completa com a atitude do homem também. Com a nossa atitude de pegar o sangue do Cordeiro e colocar nos umbrais e na verga da nossa porta. Se você observar o local onde eles estavam, o povo de Deus aqui, onde eles fizeram isso, era na terra do Egito. E para quem não sabe, na terra do Egito, eles tinham um hábito. O que é que eles faziam? Eles faziam, os egípcios, eles faziam homenagens aos seus deuses. E eles colocavam homenagens, rezas, figuras, eles talhavam nos umbrais da madeira, dos umbrais da porta. E eles faziam isso. Então, quando o povo de Deus chegou lá, as casas eram essas casas que existiam lá. Elas foram separadas para que o povo vivesse, mas eles viviam dentro dessas casas. E nos umbrais da porta existiam essas homenagens a outros deuses. E Deus está aqui dizendo, você vai pegar sobre tudo isso que foi feito no passado, e vai pegar o sangue do Cordeiro e vai passar por cima. Isso é um simbolismo, porque às vezes
nós pensamos assim: mas a gente já fez tanta coisa errada. Mas a gente já tomou tanta postura errada. Mas a palavra diz que no momento em que nós passamos, ali aquele povo passava e cobria aquelas coisas erradas, cobria aquelas dedicações, aquelas homenagens às coisas erradas, e o sangue de Jesus era posto sobre aquilo, o juízo de Deus não entraria naquela casa. Nós vamos continuar a leitura aqui no versículo 8. Diz assim: e naquela noite comerão a carne assada no forno com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Versículo 10. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que ficar até pela manhã queimareis no fogo, assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. E eu, aí o Senhor diz, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Nós vemos aqui aquelas figuras, aquelas imagens que existiam nas portas, aqueles falsos deuses. Deus estava dizendo aqui: eu sou o Senhor, e eu farei juízos contra esses deuses. Então, ele fala que ele passaria para fazer juízo. Quando ele olhasse para a porta, se ele visse a figura desses deuses, não era a figura do povo, não era a figura dos egípcios, mas a figura daquilo que existia, que não era Deus, estava ali posto. Aqueles falsos deuses que estavam ali nos umbrais da porta. Então a morte entraria. Mas se Deus, aqui não diz nem o anjo da morte, ele diz: eu passarei. E ele diz que se nas casas onde ele visse o sangue do Senhor, o sangue do Cordeiro, que nós sabemos que é uma representação do sangue de Jesus, posto sobre os umbrais, ele passaria e aquela casa não seria atingida. Nós precisamos saber que existe um limite para o mal. Existe um limite para as coisas ruins. E existe um limite estabelecido por Deus, que muitas vezes nos desesperamos com as situações. Nós estamos falando a respeito de uma situação de doença que a sociedade está passando. Deixa eu ver se alguém está comentando alguma coisa. Amém. Silvinha está aqui, a Sara está aqui também. Glória a Deus, sejam bem-vindos todos. Deus abençoe vocês. Mas aqui está falando que Deus, ele estabelecia juízos sobre os deuses, sobre o erro, sobre o pecado. O que nós não podemos é ficar apegados ao erro. Porque quando Deus estabelece o juízo sobre o erro, se eu tiver agarrado às coisas erradas, o juízo virá sobre a minha vida. Nós precisamos nos posicionar. E assim como aquele povo no passado fez, que nós possamos passar o sangue do Cordeiro na nossa vida. Porque aqui são os umbrais da casa. E a casa é uma representação do lar, da família. E nós precisamos desse sangue nos umbrais da nossa casa, nos umbrais da nossa vida, nos umbrais da nossa família. Mas como que eu faço isso? A gente só faz isso por meio da fé. Porque hoje o sacrifício já foi feito. E o Cordeiro já foi morto. E o próprio Deus diz que Deus para si, Cordeiro, proveu. Não foi, Jesus disse, ninguém poderia tomar a minha vida eu ofereço, a minha vida eu dou. Não é algo que nós podemos fazer, mas é algo que nós podemos aceitar na nossa vida. É uma atitude na fé do nosso coração, de nós recebermos o Senhor Jesus como verdadeiramente o nosso Senhor. E eu não digo como uma formalidade, mas que Ele verdadeiramente seja Senhor da nossa vida, que Ele verdadeiramente seja Senhor das nossas decisões, que Ele seja a motivação do nosso viver. Hoje, nós temos visto coisas ruins acontecendo, mas saiba que uma coisa o Senhor quer dizer para você nessa noite, nesse momento,
em que você está conectado aqui conosco, as coisas ruins elas têm um fim. Elas têm um final. Deus, Ele estabelece limite para o mal. Assim como Ele estabeleceu um limite aqui, que posto o sangue do Cordeiro, o mal não entraria. Existe um limite. E se o sangue de Jesus está posto sobre a sua vida, o mal não tem autoridade de entrar. Então, em tudo aquilo que for mal e que nós pudermos verificar hoje na nossa vida, que hoje nós possamos passar o sangue do Senhor Jesus e dizer: Jesus, nos perdoa pelo mal, pela minha má conduta, pelas minhas más atitudes, e transforma. Porque ali aquele povo, veja, como era que eles deveriam fazer isso? Deus ainda estabelece. Veja só, aqui nós lemos agora há pouco, nós acabamos de ler. Assim comereis, versículo 11, assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, não era de qualquer jeito, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Aqui nós temos uma referência ao cingir os lombos. Na Bíblia fala a respeito de cingir os lombos. E cingir os lombos era uma cinta. Eles vestiam uma roupa parecendo uma túnica, roupa toda frouxa. Então, eles tinham uma cinta que eles passavam. Então, aquela roupa, ela deixava de ficar frouxa. Ela era cingida, ela era presa pelo cinto. É isso daqui que está falando. E além disso, calçados os pés, porque eles tinham o hábito de andar descalço, e principalmente na mesa, porque as mesas eram diferentes dessas mesas nossas. Eram mesas que eram postas no chão, então era ruim a pessoa ficar calçada, mas Deus disse: vocês terão que estar preparados. Aquele sapato, aquela sandália no pé simbolizava a preparação. Por isso que lá na frente o Senhor diz a respeito das sandálias que nós devemos estar calçados com a preparação do Evangelho. É a mesma preparação. E o cajado na mão. O cajado, ele tem um simbolismo de autoridade, um simbolismo de que você é chamado por Deus para um serviço. Que nós somos chamados por Deus, todos nós, somos chamados para fazer algo. Ninguém é chamado por Deus somente para ser cristão. Nós temos um papel, nós temos um dever. Então, qual é a forma que nós temos de colocar Cristo na nossa vida e na nossa família? É assim como ele disse, não é vivendo desregradamente, mas estando com o nosso cinto. Aqui, lá no Novo Testamento já, o Senhor ele diz que isso daqui os lombos cingidos, que ele fala, cingidos com a verdade. E Jesus vem dizendo que a palavra de Deus é a verdade. Então, é essa palavra que tem que ser aplicada na minha vida. Isso é a referência. A gente não vive despreocupadamente, mas a gente vive sabendo que a palavra de Deus precisa estar em nós, no nosso coração e nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Quando tomamos o Cordeiro, quando aspergimos, não é de qualquer forma. Eu posso dizer: eu passei o sangue do Cordeiro na minha casa, mas não é de qualquer forma. O sangue do Cordeiro, ele é passado e é comido aquele memorial dessa forma. A palavra do Senhor em nós. Calçados os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. E com aquilo que Deus nos chamou para fazer, posto a nossa mão. Porque Jesus está vindo nos buscar e Ele quer encontrar uma noiva sem mancha, sem mácula, mas principalmente uma noiva pura, uma noiva que o espera, uma noiva que o deseja. E Ele diz que essa é a sua igreja. E se você faz parte dessa igreja, o Senhor, Ele, assim como Ele tirou o povo do Egito daquele lugar, com mão forte, com mão poderosa, e assim como Ele preservou o seu povo de toda peste, de toda praga, o Senhor, Ele quer fazer o mesmo na sua vida hoje. O Senhor quer curar as suas enfermidades. E Ele vai nos levar aqui dessa terra para um momento onde nós estaremos para sempre com Ele, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu vou orar, a gente vai terminar com louvor, mas antes eu quero orar por todos. Pai,
queremos colocar, Senhor, diante de Ti todas as pessoas que hoje sofrem, todas as pessoas que hoje estão passando por momentos de luta, momentos de aflição. Queremos apresentar, Pai, a vida da Tamires, a vida do Wesley. Deus, queremos apresentar a vida do irmão Manuel, dos missionários Salomite, Joanice. Queremos apresentar a vida da Tina. Queremos apresentar, Pai, a vida de todos que têm se achegado ao Senhor, que têm passado por momentos de luta, de dificuldade, mas têm perseverado. Deus, em nome de Jesus, colocamos, Pai, o seu vinho nas suas mãos. Colocamos, Pai, cada vida, cada um nas tuas mãos. E pedimos que o Senhor venha sobre as nossas casas, assim como naquele momento o Senhor vinha e nos convidava o povo a colocar o seu sangue sobre a sua casa. Nós pedimos que o teu sangue seja aspergido sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Pai, aqueles que estão afastados, aqueles, Pai, que estão fora do teu caminho, Pai, vem como um cordeiro, que o Senhor é todo-poderoso, que afasta o pecado do mundo. Pai, nessa hora nós clamamos, Senhor, que todo pecado, Senhor, em nome de Jesus, seja destruído, toda fortaleza, toda prisão, e que venha tempos de alegria, venha tempos de restauração. Vem restaurando as vidas, vem restaurando os relacionamentos, vem restaurando, Pai, em nome de Jesus, a saúde do teu povo. E nos faz, Senhor, estarmos cingidos com a tua palavra, calçados com a preparação do teu evangelho e cumprindo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, que sejamos encontrados nessa terra, Senhor, assim como o Senhor disse, uma igreja santa, pura, fiel, que o Senhor vem buscar. E nós, como diz na tua palavra, dizemos: vem, Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus, o nosso Senhor e Pai, e que a consolação do Espírito Santo seja com você, seja com a sua casa, seja com a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar o Senhor. Oramos ainda ao Senhor. Que o sangue do Cordeiro seja passado na casa de todo aquele que não se encontra diante da face do Senhor dignamente e examinou dentro de si, já não encontra o seu coração tão ligado ao Senhor. Pedimos o sangue do Cordeiro que passe purificando toda esta casa.